Então, capítulo 2, parágrafo 2, perdão. Parágrafo 2º, aqui. Acompanhe aí na sua confissão, o parágrafo vai dizer o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então aqui já começamos a observar que nós somos trinitários, cremos num Deus trino, tá? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então a pessoa que não crê na Trindade já vai se esbarrar aqui nesse parágrafo. Porém já abordamos o ser de Deus, correto? Aqui ainda enfatiza mais. Sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância e igual a Ele. Quem criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que Ele fez. Quando chegou à plenitude dos tempos, tomou sobre si a natureza humana, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns. Embora sem pecado, foi concebido pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo desceu sobre ela, e o poder do Altíssimo a envolveu, e assim foi feito de uma mulher da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras, para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Esta pessoa é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Mas um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então vamos perceber aqui um trecho do credo apostólico, que está inserido aqui nesse parágrafo, né? O nascimento virginal, a forma humana. Mas vamos abordar detalhadamente aqui cada parte desse parágrafo. Primeira coisa que diz o parágrafo 2º é que Deus é o Filho, né? Cristo é o Filho de Deus e Ele é o Deus eterno, correto? E o que isso significa? Vamos lá. Nesse segundo parágrafo somos informados que o próprio mediador é Deus e homem. Deus e homem. E esse é o claro ensino da palavra de Deus. Esse mediador é quem encontramos no início do capítulo do Evangelho de João, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso está no prólogo de João, capítulo 1, verso 1. Ali vemos que o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, como diz o parágrafo da confissão, é o verdadeiro Deus. Não existe distinção. Pois João diz era Deus. Ali também vemos que ele é eterno Deus. Porque antes de tudo ele estava com Deus. Pois João diz que no princípio era o Verbo. Outra parte, João diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é essa vida para nós. Porque a vida eterna habita nele. 1 João capítulo 5, verso 20. O Filho de Deus é Deus de toda a eternidade, dentro de si mesmo. Sua deidade não é derivada ou dependente do Pai, ou do Espírito. Cada pessoa da Santíssima Trindade é divina dentro de si mesma. O Filho tem sido Deus para sempre. Então muitos costumam, e isso acaba sendo até uma heresia, irmãos, colocar uma hierarquia na Trindade. Eu já disse em outras oportunidades disso. Que Deus está acima de Jesus, que está acima, né, do Espírito Santo. Isso não existe. Não existe hierarquia entre eles. Existem três seres em igual substância que coexistem e subexistem em si mesmos. Então Cristo, ele é tão Deus quanto o Pai. E possui os mesmos atributos. A mesma substância, a mesma existência que Deus. Porém distinto. Tá?
E um não depende do outro, eles são um. Então não existe essa dependência. Existe um ser só, distinto em 3 pessoas, que compartilham dos mesmos atributos e a mesma existência. É algo que para o nosso pensamento finito fica difícil de entender, né? Mas é assim que as Escrituras dizem sobre a Santíssima Trindade. E a nossa confissão e esta igreja acredita justamente nisso. Tá? Então, Cristo é o Filho de Deus e o Deus eterno. A principal base foi João, capítulo 1. Ainda assim, a nossa confissão, nesse parágrafo, vai dizer que Cristo é o resplendor da glória do Pai. O que isso significa? O Senhor Jesus é a representação física de Deus. Realmente vê-lo foi o mesmo que ver Deus. O Pai, ele é descrito como aquele que declarou o Pai para nós, João 1,18. Hebreus 1,3 descreve-o como o brilho da glória de Deus. No Senhor Jesus, Deus é mais claramente revelado. Ele nos mostra o que e quem Deus é, como sumo sacerdote e profeta do povo de Deus. Ele nos ensina sobre Deus e nos traz a Deus como Ele é, revelado em si mesmo. Ou seja, dizer que Cristo é o resplendor da glória do Pai é olhar para Ele e enxergar Deus. Por isso que Ele foi perfeito no seu caminhar. Por isso que Ele cumpriu tudo aquilo que exigia a lei. Porque Ele era como Deus. Então, logo, era impossível para Cristo pecar. Era impossível para Cristo ir contra a lei que está sobre nós. Porque Ele é o resplendor da glória do Pai. Esta perfeição e esta semelhança com Deus é o que o torna perfeito. Então, quando dizemos, como a nossa confissão diz, Cristo é o resplendor da glória do Pai, é justamente passar essa mensagem de quem Deus é. Tá? Quando falamos, né, você precisa glorificar o nome de Deus. O que isso significa? Você precisa glorificar o nome de Deus no seu trabalho, no seu casamento. O que significa glorificar o nome de Deus? Na oração do Pai Nosso, Cristo ensina: santificado seja o teu nome. Isso é o quê? Trazer santidade para o nome de Deus? Acrescentar santidade? Não. E sim que somos luz neste mundo e precisamos passar para as pessoas a imagem de quem Deus é. Com o nosso falar, com a nossa conduta, em tudo que nós fazemos. Isso é glorificar o nome de Deus. Logo, se você se assemelha ao mundo, se você faz as coisas que o mundo faz, você não está glorificando nada. Porque é conduta de um ímpio, chegar atrasado, desrespeitar o chefe, enfim. Isso é conduta de quem não é de Deus. Então logo eu não glorifico a Deus quando eu incorro nessas atitudes. Entendem? Então Cristo foi o resplendor, a imagem exata de Deus, mesmo quando homem. Olha só como isso é grandioso, irmãos. Cristo é Deus criador. Não é só Deus que é criador. Cristo é criador. E a nossa confissão afirma isso. Amados, este parágrafo e este capítulo, eu diria que é um dos mais importantes que nós temos. É onde vai descrever como enxergamos Cristo. Logo, tem que ser completo, não pode faltar nada sobre o que cremos sobre Cristo. Tá? Então é importante o estudo e por isso que tem 10 parágrafos esse capítulo. 10 parágrafos. Porque tem que ser completo. Tá? Cristo é Deus criador. O texto continua dizendo, no segundo parágrafo, que tudo que existe, visível e invisível, foi criado por Ele, por Jesus Cristo. Ele é o criador de tudo o que existe. Isso é o suficiente para estabelecer Ele como Deus sobre tudo. Mas não só isso. Ele é o propósito para o qual eles foram criados. Ou seja, quando ele esteve envolvido na criação, porque nós cremos que a criação, já falamos num capítulo sobre a criação, é obra exclusiva da Trindade, ou seja, tem envolvimento de toda a Trindade, das 3 pessoas da Trindade. E pensar que quando ele esteve envolvido naquilo, o propósito da própria criação, qual que é o fim do homem? Qual que é o propósito do homem? Por meio de quem? De Jesus Cristo.
Ou seja, imagine Cristo criando tudo e sabendo que aquilo era o propósito para ele mesmo. O propósito da humanidade é Cristo. O propósito de suas criações está dentro dele e de sua vontade. Se ele não fosse manter a criação em seu ser e mantê-la unida, ela se transformaria em caos. Isso significa que ele governa. Isso significa que ele sustenta aquilo que ele mesmo criou. Não é como se ele criasse tudo e deixasse ao acaso, como acreditam os teístas, tá? Que é uma heresia. Os teístas acreditam em um Deus criador, porém que a própria lei da natureza se mantém. Isso não tem embasamento bíblico. Porque diz que as Escrituras que Cristo sustenta e governa todas as coisas. Além de ser criador. Então veja, ele sustenta e governa para si próprio. Porque ele é o propósito da criação. Não é como se ele criasse tudo e deixasse ao acaso. Não. Ele governa e sustenta tudo de acordo com a sua vontade. É seu poder e sua vontade que o mantém em ordem. É seu poder que une o universo em ordem e não o caos, em caos. Tá? Então, se as coisas estão acontecendo do jeito que estão, conforme a divina providência, conforme os decretos de Deus, é porque Ele está direcionando tudo e governando tudo. Então, Cristo é criador. Cristo é aquele que sustém. Ele direciona cada acontecimento neste mundo. Por quê? Porque Ele é Deus. Tá? Olha lá, embasamento bíblico para isso. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que ele é criador? E porque realmente ele tem direitos nisso. Porque ele é o primogênito. O primogênito geralmente é aquele que herda. É aquele que adquire os bens do seu pai. Pois nele, olha só, nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Um cristão deve ficar bravo com o resultado da eleição? Olhando para isso aqui, o que você acha? Eu vou ficar bravo porque ele é contrário ao que nós cremos. Tudo bem, aí vamos orar. Mas e no âmbito divino? E no âmbito dos decretos? Aquilo era algo que aconteceu fora do controle de Deus? Não. Então logo isso é da vontade do Pai. E devemos nos sujeitar, e cuidado com o sujeitar, até certo limite, a isto. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Olha só, como tudo converge nele. Tudo é nele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subexiste. Ele sustenta. Tá? A palavra subexiste é, no grego, sunistal. Estabelecer com, juntar, unir, subexistir. Literalmente sustentar junto. Cristo sustenta o universo, mantendo o poder e o equilíbrio necessários à existência e à continuidade da vida. É Ele que sustém isso, tá? Com base em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 17. Esse é Jesus Cristo. Cristo sustenta e governa todas as coisas. Só Deus quem governa e controla tudo o que acontece no tempo. Mas a Bíblia declara que o Senhor Jesus tem esse direito e também faz isso. Portanto, provando sua deidade, sustentar e governar todas as coisas significa levar a história ao seu fim decretado. Significa que Ele é controlador soberano de todas as coisas. A palavra declara a grande majestade e a glória do Senhor Jesus, que é Deus encarnado. O fato de que Ele é igual a Deus, o Pai, é visto em que Ele é a expressão exata do seu ser. Ele tem a mesma natureza que o Pai. Como o Pai é soberano, livre, independente, onipotente, onisciente, onipresente,
totalmente Deus. Gracioso, misericordioso, justo, paciente, amoroso e assim por diante. Assim também é o Filho. As Escrituras dizem que ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Como diz em Hebreus capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Os irmãos começam a perceber que cada parágrafo, que cada ponto da nossa confissão é totalmente bíblico. É totalmente fiel e subserviente às Escrituras. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Olha só. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Dá esse texto aí, né? Na base aí da confissão. Hebreus 1, verso 3. Não, passa Hebreus 2. Hebreus 2? 2,14. Vem do grego aqui, fero, né? Esse sustentar. O verbo grego que é traduzido como sustentação. A definição básica desta palavra é trazer ou carregar. Esta defesa do universo pela palavra do Senhor Jesus aponta para o fato de que ele está trabalhando em seu propósito em tudo e levando, o mundo ao seu fim de acordo com a sua vontade. É o Filho que tem essa tarefa, que só é própria de Deus, provando assim, portanto, que ele é totalmente Deus. Então, se as Escrituras dizem que Deus é quem governa, quem decreta, e ao mesmo tempo fala que o Filho tem essas prerrogativas, o que significa? Que ele é tão Deus quanto o próprio Deus, quanto o Pai. Tá? Então é isso que vai defender a nossa confissão. Diz que este Filho encarnou na plenitude dos tempos, correto? É o que diz aí o nosso parágrafo. O que é plenitude dos tempos? Vamos lá. Ele era igual a Deus, o Pai. Ele tinha todas as autoridades que o Pai tinha. E ele era tão divino quanto o Pai e o Espírito. Mas por causa dos propósitos de Deus, o Pai, do pacto da redenção, onde ele concederia um povo eleito ao Filho, para ser resgatado do pecado por ele. E o Espírito aplicaria os benefícios de Cristo aos eleitos. O Filho tinha que se tornar homem. Ele era igual a Deus, mas humilhou-se. A plenitude dos tempos é o momento quando Cristo se humilha. E isso só pode acontecer quando o Criador se torna uma criatura e entra na sua própria criação. Deixando de lado suas prerrogativas e seus privilégios. E pelo bem do Pai e dos seus eleitos. Lá no prólogo em João fala que ele estava com Deus, né? O prostonteon. É como se ele estivesse face a face com Deus. Uma comunhão plena, uma comunhão absoluta. Porém, quando ele se humilhou, você vê nas suas orações, né? Quero voltar, né? Quero a glória que eu tinha antes com o Pai. O que isso significa? O seu esvaziamento. Ele abriu mão de muitas coisas. A tomar um corpo limitado como o nosso. Isso não significa, irmãos, que ele deixou de ser Deus. Ele permaneceu sendo Deus e sendo homem. Tá? Deixando de lado suas prerrogativas e seus privilégios pelo bem do Pai e de seus eleitos. Tornando-se homem. Ele era verdadeiramente divino e então seu consentimento para se tornar um homem foi o mais notável de todos os atos de humilhação possíveis. Não existe nada mais humilhante do que ele fez. O Criador, em mesmo nível de santidade que Deus, de justiça, de ira, de todos os atributos, você tem noção do que é se humilhar dessa forma, entrar na criação e ter o mesmo nível que nós, um corpo de homem? E como vamos ver aqui, as pessoas, quando ele pregava, as pessoas falavam que ele não era Deus. Você tem noção do tamanho da afronta que é essa?
que ele passou. Mas não só por causa da rejeição dos homens. O simples fato dele se tornar homem era a maior das humilhações que podemos entender. E ver. É a maior das humilhações, irmãos. Esta encarnação, este momento, a qual ele toma forma, a sua forma, a minha forma, é o que chamamos de plenitude dos tempos. Quando ele abre mão dos seus privilégios, quando ele abre mão e toma forma de homem. Por que ele abre mão, que dizemos aqui? Porque o corpo nosso era limitado. Ele tinha um cérebro, ele tinha um corpo, ele passava sede, fome, frio, coisa que na eternidade ele não sentia. Aquilo que almejamos, não almejamos isso? A volta de Cristo, onde não terá mais dor, onde não terá mais fome, onde não passaremos por tristeza mais. Sabe isso, irmãos, que tanto desejamos? Imagina, ele já tinha com o Pai. Ele fez o caminho inverso. Ele veio para cá. Então, quando lá em Pedro vai dizer ele desceu nas partes mais baixas da terra, algumas traduções vão dizer desceu no Hades. Onde que é esse Hades? É aqui, irmãos. Ele desceu aqui. Está falando da plenitude dos tempos. Existem alguns teólogos que falam, né? Pregou no inferno. Não tem, já viu pregações desse tipo? Isso não existe, irmãos. Ele pregou aqui para nós. Porque tendo em conta a humilhação. Não que o inferno seja aqui também, tá? Porque isso é outra heresia. Tá? Mas ele desceu nas partes baixas da terra, aqui. Ao nosso nível. Se humilhou. E isso foi a plenitude dos tempos. Tá bom? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo, irmãos? Pode falar, Felipe. É até interessante observar que os que Paulo ele fala que a cruz é cura para os homens, né? Ali ele envolve a filosofia, né, grega, porque a ideia da filosofia grega era que o corpo era corrupto, né? É mal. Então a ideia, como é que pode um Deus querer se encarnar? Isso é loucura. Gnosticismo, né? Gnosticismo, exatamente. Então a ideia é que a gente, para ter uma santidade elevada, a gente tem que sair desse corpo, sair fora disso aqui. E o Evangelho, o cristianismo traz o contrário, não, o próprio Deus encarna. Então isso é loucura. Como é que pode um Deus santo, Criador, se encarnar? É interessante observar. Os pensadores, eles achavam inconcebível essa ideia, né? Logo, essa ideia é contrária às Escrituras, porque fala justamente isso. Que ele tomou a forma de homem. Pode falar. Eu não entendi por que fala que ele é o primogênito de toda a criação. O primogênito de toda a criação é porque dentre os homens, dentre aquele que se tornou homem, ele é o primeiro que venceu a morte. Ele é o que recebeu a coroa sobre isso. E justamente a plenitude dos tempos é o que tornou isso possível. Né? A sua forma humana. Então ele se tornou o primeiro dentre muitos. Né? O primogênito dentre aqueles que serão salvos. Entendeu? Logo isso lhe traz prerrogativas de ser o herdeiro de tudo. Né? O primogênito dentre muitos. Mais alguma pergunta? Entendeu? Acho que não entendi. Ele é o primogênito da criação porque ele esteve aqui na forma de homem e ressuscitou. Isso. O primogênito dentre muitos. Exatamente. Quem foi que ressuscitou antes dele? Teve alguém? Primogênito. Entendeu? É nesse ponto. Fala. Ele é o primeiro que passou dessa vida, né? Isso. Ressuscitou para nunca mais morrer. Nunca mais morrer. Ele ressuscitou para incorruptibilidade. Isso. Nova vida, né? Exatamente. E nós vamos seguir ele nesse caminho. Tanto que o túmulo está vazio. E quem fez isso igual a ele? Quem foi antes que ele fez isso? Ninguém. Por isso é o que fará com nós, né? Fará com cada um de nós aqui. É isso que acontecerá. Receberemos um corpo glorificado. Certo? Todos darão vida, não é isso? Os relatos de Apocalipse. Todos se darão a vida, estarão no juízo. E os eleitos receberão um corpo glorificado. Assim como foi com ele. Ele não ascendeu ao céu? Ele não esteve com nós aqui e ascendeu ao céu? Primogênito. Dentre muitos. Nesse sentido. Entendeu? Mais alguma pergunta, irmãos? Até aqui tranquilo? Então vamos seguir. Plenitude dos tempos foi isso. A forma encarnada de Jesus Cristo. Filipenses 2 é o texto clássico. Que fala sobre a sua humilhação. Que fala sobre, né, a plenitude dos tempos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Plenitude dos tempos. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. A palavra que eu grifei lá, a usurpação, vem do grego arpagmos. Algo para ser apanhado, significa isso, algo para ser apegado, ou para ser agarrado firme. Então ele não agarrou firme nessa questão de ser igual a Deus. Ele, não, tudo bem, eu vou, eu me entrego, eu me humilho. Tá? É isso que significa a usurpação no grego. Pelo contrário, ele abriu mão da comunhão plena com o Pai, como vemos em João, capítulo 1, verso 2. Como juiz, ele se colocou sobre a lei, aquele que decretou o que deve ser seguido, ele se colocou abaixo disso, andou em um mundo de trevas e destituído da glória de Deus. Essa foi a plenitude dos tempos. Essa foi a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. É a encarnação, né, que a qual fala também este parágrafo. O evento mais incrível da história foi a encarnação do Filho de Deus. A encarnação refere-se ao tornar-se humano do divino, o tornar-se humano do divino Filho de Deus. A encarnação refere-se ao ensinamento de que o eternamente divino Filho de Deus tornou-se humano quando ele foi concebido no ventre da Virgem Maria. Os cristãos disseram isso da seguinte maneira: ele se tornou o que ele não era, enquanto não deixava o que ele era. Essa frase é importante. Ele tornou-se o que não era, e o que ele não era e nunca foi, homem, enquanto não deixava o que ele era, que era Deus. O Filho de Deus assumiu a natureza humana e o corpo, sem deixar de lado a sua divindade. Permaneceu sendo Deus. Este é o maior milagre da história. A segunda pessoa da Santíssima Trindade tornar-se humana e entrar em sua própria criação. Ele se torna uma das suas próprias criaturas. Já pensou nisso? O Criador se torna uma criatura. É isso que é a encarnação. E isso é um milagre. Isso é um milagre porque é extraordinário. Pensar como que esse Deus conseguiu ter um receptáculo, ter um corpo e andar entre nós neste lugar. É somente uma obra divina. Somente uma obra divina. E sendo Deus, hein? E sendo Deus. Por que ele tomou a forma de homem? Talvez você não saiba responder isso. Por que foi necessário ele ser homem? Por que é necessária a plenitude dos tempos? Por que é necessária a crucificação? Para pagar o preço dos nossos pecados. Só isso define o porquê a forma humana. Ele não poderia muito bem estar perdoado. Simplesmente decretar isso e todo mundo, vai para o céu, acabou. Poderia ter feito isso? Poderia. Tinha poder para isso? Tinha. Mas seria justo. Como o justo juiz, justifica pecadores e se mantém santo e se mantém justo. Quando vemos aí, né, as autoridades, né, do nosso órgão supremo aí da justiça, a STF, liberando bandidos, qual é o sentimento que nós temos? De indignação, injustiça. Não é isso? Agora, e se Deus, como justo juiz, liberasse transgressores de uma pena, sendo eles responsáveis? Seria ainda justo esse juiz? Não seria. Oi? Mais injusto que os injustos. Mais injusto do que os injustos. Então ele precisava de uma solução. É o que se segue. A obra de redenção
não poderia ter se concretizado a não ser por um Deus homem, a não ser por essa natureza mista. Veja só, a obra da salvação requeria uma associação pela encarnação, a natureza humana com a divina, por um vínculo indissolúvel. Pois desde que para redimir-nos, ou seja, para nos declarar livres, se requeriam muito especialmente duas coisas. O que se requeria para que nós possamos ser livres, inculpáveis, declarados justos? O que precisava? A aquisição da salvação e a aplicação da mesma. A sujeição à morte para a salvação, para a satisfação e a vitória sobre a mesma para o desfruto da vida. Então precisava de um corpo para sofrer essa penalidade, ou seja, satisfação, a sujeição à morte para a satisfação de quem? Quem precisava ser satisfeito? Deus, ele que é o juiz, Deus Pai. E a vitória sobre a mesma. Sobre a vitória do quê? Da morte. Como é que ele pode oferecer salvação, sendo que ele não nos prova que ele venceu a morte? Seria incoerente. Se o túmulo estivesse cheio ainda, se estivesse com ele lá, seria em vão a nossa reunião. Não seria? Não existiria cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição foi justamente a vitória sobre a morte, a qual ele sofreu para satisfazer a Deus. Para efetuar estas coisas, o homem sofrer e Deus vencer, o homem receber punição que merecíamos, Deus suportá-la e bebê-la até as borras. Isto nenhum mero homem poderia fazer. Nem somente Deus. Calma. Pois Deus sozinho não poderia sujeitar-se à morte. Alguém consegue matar a Deus? Impossível. Então era necessário o quê? Assumir a forma de homem para morrer. Então somente morrendo e vencendo a morte é o que ele faria como segundo Adão. Adão, ele tinha vida. Ele tinha vida. Porém, pelo pecado, ele passou a ser morto espiritualmente. E a partir daquilo, ele não conseguiria mais vencer o poder da morte. O único que conseguiu fazer isso era um Deus, tomando a forma de homem. Somente o homem poderia morrer pelos homens. Somente Deus poderia vencer a morte. Ambas as naturezas, pois, deveriam associar-se para que em ambas, juntas, tanto a fraqueza suprema da humanidade se exercesse para sofrimento, com o poder e majestade suprema da divindade se exercessem para a vitória sobre a morte. É possível um homem ter poder sobre a morte? É por isso que a nossa religião é a única religião, irmãos. Buda tem poder sobre a morte? Morreu. E está lá o túmulo dele, sei lá se é imaginário, né? É um ídolo que eles criaram. Aí os idólatras aí que falam de Maria. Maria tem um túmulo. Maria não ressuscita ninguém. Quem ressuscita, quem tem poder sobre a morte, é o único que morreu, pagou o preço, sustentou a ira divina, e para beber esse cálice, irmão, até a borra, é somente um Deus que suporta. Homem nenhum poderia suportar o preço de toda a humanidade. Homem nenhum. Porque o sacrifício de Cristo é suficiente para toda a humanidade. Porém, eficaz apenas para os eleitos. Mas, amados, só um Deus poderia satisfazer outro Deus. E só um homem poderia morrer no lugar de um homem. Entendem por que a forma humana? Por causa disso. Até aqui tranquilo? Entenderam, irmãos? Alguma pergunta? Fala? Não? Cristo viveu sobre a lei sem pecado. O Senhor Jesus realmente se tornou homem, mas não homem pecaminoso.
Alguns podem se opor dizendo que ele não é realmente homem. Mas essa objeção só pode ser levantada se alguém assumir que o pecado foi criado em nós. E é essencial para a nossa humanidade. Ou seja, pessoas que falam, você só pode ser homem porque você tem o pecado em você. Isso logo é uma condição. Mas Deus fez o homem de que jeito? Reto e justo. Correto? O projeto para homem, o ser humano de Deus, era pecaminoso? Não. Mas a pecaminosidade era propósito de Deus para a redenção. Correto? Então isso devemos entender. Não é uma distorção do verdadeiro projeto humano. Ele era realmente como Deus desejava que o homem fosse, como Deus desejava que o homem fosse. Ou seja, Jesus Cristo é a expressão exata também do que Deus quer de nós. Quando você olha para Cristo, somos chamados de cristãos por quê? Pequenos cristos. Ou seja, para olhar para Cristo e ter a semelhança dele. Então Cristo é o projeto de Deus para o homem. Por isso que tudo foi criado nele. Porque é tudo para convergir nele. Ele realmente fez apenas o que é agradável à vista de Deus. João capítulo 8, verso 29. Podemos ser tentados a pensar que porque ele era sem pecado, ele não entende como nos sentimos quando somos tentados e pecamos. Algumas pessoas podem pensar isso. Ah, se ele não pecou, ele não sabe como é que é a nossa luta, a nossa agonia. Será, irmãos? Mas a Bíblia nos adverte para não pensar de tal forma. Como? Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tá? Então não existe nada em que ele não foi tentado. Ele foi tentado em todas as áreas, assim como eu e você. Por isso também que ele é o sumo sacerdote. Entende? Não existe fraqueza em nós que ele não entenda. Mas o motivo da forma humana. Cristo teve um nascimento virginal. Isso é uma doutrina. O nascimento virginal é muito importante para nós. Ele sustenta outras doutrinas também. Uma doutrina que é essencial para o cristianismo ortodoxo, que foi confessada pelo credo dos apóstolos, e depois o credo niceno. O nascimento virginal ensina que a mãe de Jesus, Maria, era virgem quando concebeu o Senhor Jesus em seu ventre. Ela não teve relações sexuais com nenhum homem antes de dar à luz ao Senhor Jesus. A doutrina é importante para a veracidade das Escrituras e para a humanidade sem pecado de Cristo. O nascimento virgem também é importante para seu ofício de Salvador. Por quê? Isso porque sem um pai terreno, ele não teria Adão como seu cabeça federal. Por que somos pecadores desde o ventre da nossa mãe? Porque é a concepção que causa o pecado? É a concepção? É o ato que Deus falou? Multiplicai-vos. É isso que torna o homem pecador? O que torna o homem pecador? Descendência de Adão. O pacto de obras que foi quebrado. Ponto. Cristo não está debaixo desse pacto. Por quê? Porque ele não nasceu de paternidade humana. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Tá? Mas ele próprio será o início de uma nova humanidade. Todos aqueles que estão em Adão já pecaram nele. Romanos 5, verso 12 ao 14. Portanto, se Adão fosse o chefe federal do Senhor Jesus, o Senhor Jesus teria nascido em pecado. E isso era inconcebível. Isso invalidaria o sacrifício na cruz.
não satisfaria a Deus. Tá? Por isso que ele é o cordeiro sem mácula, cordeiro sem mancha, perfeito, sem pecado. Lucas 1, 31 a 35 diz isso. Correto? Olha lá. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Virgem. E respondendo o anjo, disse-lhes, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Nascimento virginal. Fala também a nossa confissão nesse parágrafo sobre a descendência terrena de Jesus, correto? Conforme genealogia de Mateus e também de Lucas. A confissão menciona especificamente que o Senhor Jesus era descendente de Abraão, Judá e Davi. Por que isso é necessário? Por causa das promessas feitas a esses indivíduos. Davi foi prometido o reino e Abraão foi prometido o povo do reino. Veja o capítulo 7 sobre os pactos davídico e abraâmico, que já estudamos. As genealogias traçam sua descida a Abraão e Davi. Mateus 1:1, Lucas 3:23 ao 38. Sua descendência terrena confirma ainda mais sua verdadeira e plena humanidade. Claro que essa descendência é com base em... Sua descendência é com base em... E aí, irmãos? Se ele não tinha pai, só tinha mãe, sua descendência é com base em quem? Hã? Maria. Tá? Maria é dessa descendência, tá? Maria é o que comprova a sua descendência, tá bom? Ele não tinha pai. Claro que tem várias vertentes. José também, que era da tribo de Judá, por adotar Davi. Mulher não é contada na genealogia, tá bom? Isso devemos entender, conforme o costume judaico, mas a descendência prioritariamente é de Maria. E se você fizer um estudo sobre Maria, você vai entender sobre seu pai. E seu pai era da tribo de Judá, tá bom? Então isso é com base também, não está errado, como você falou, nos pactos davídicos e abraâmicos. Por isso que é constado aí na nossa confissão, entenderam? Por isso que ele vai falar sobre a descendência terrena. As duas naturezas de Cristo, a Bíblia consistentemente se refere a duas naturezas. Isso aqui é importante, tá? Tem muita gente que tem dúvida nisso aqui. Naturezas inteiras, perfeitas e distintas de Jesus Cristo. Há a divindade e há a humanidade. Jesus era verdadeiramente homem. Os humanos são capazes de morrer. Cristo morreu uma única vez pelos pecados. 1 Pedro 3,18. Mas a verdade é que ele era Deus e que foi manifestado na carne. Uma pergunta que fazem e especulam. Quem morreu na cruz? Somente a humanidade de Jesus? Houve desassociação nessa morte? E muitos caem nesse erro. Não, na cruz só morreu a parte humana de Jesus. A parte divina não tem como morrer. Não, amados. Quem foi pregado na cruz foi o Cristo. E o Cristo é o Deus homem. Ponto final. Tá? Associadas. Indissolúveis. Tá? Indissolúveis. Mas a verdade é que ele era Deus que foi manifestado na carne. Essas duas naturezas foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Não houve, como diz a confissão, você pode ver o texto aí, conversão. Tem essa palavrinha aí no texto. Conversão. O que significa? A divindade não foi perdida na humanidade. Quando ele veio como homem, ele convergiu apenas em homem. Não. Associou. Ou a humanidade na divindade, ou vice-versa. Não ocorreu também, segundo a palavrinha na confissão, composição. Que é isso? A encarnação não resultou em alguma nova criatura que não era Deus e nem homem. Aí colocam ele num outro patamar, né? Um outro tipo de espécie, né?
um semideus, como os gregos, né, acreditam, né? Hércules, por exemplo, eles falam que é um semideus, né? Essas histórias aí da carochinha. De fato, não ocorreu nenhuma confusão, tá? Conforme diz a nossa confissão, entre a natureza humana e a divina. O que temos de crer é que há uma pessoa que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é um só Cristo. Quando falo Cristo, eu já estou remetendo a esta natureza humana e divina, e sem pecado. E por isso podemos dizer juntamente com Paulo que Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, segundo a carne, veio da descendência de Davi e verdadeiramente foi designado Filho de Deus com poder. Romanos capítulo 1, verso 3 e 4. E chegamos no terceiro parágrafo, que é para a semana que vem.